Que agora a conexão BH-Recife ao Cláudio Rezende, que chega com as informações do Galo, porque amanhã é noite de Copa do Brasil e tem uma manchete meio preocupante para um bocado de gente. O Galo chegou, mas sem o super-herói, Rezende. Conta tudo aí, Rezendão, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite aí ao Edu Panzi, ao Álvaro Damião, a quem nos acompanha na turma do bate-bola. Falamos ao vivo aqui do Recife, Praia de Boa Viagem, hotel da delegação do Atlético, aqui no Hotel Atlante Plaza. Alguns torcedores do Galo vieram aqui acompanhar a chegada do time, que aconteceu, Léo, por volta de 15:45 da tarde. Voo fretado, saiu de Belo Horizonte por volta de 2 horas. O trecho é mais ou menos esse aí, 2 horas e 15 de duração. E aqui o desembarque de forma tranquila, os jogadores já descansando, daqui a pouquinho tem um jantar. Agora são 6 horas, 9 minutos, 28 graus a temperatura. Hoje deu praia, não foi aquele dia ensolarado completo, mas deu praia, foi um dia legal aqui na capital pernambucana. Ô Léo, realmente, hoje nós fomos pegos de surpresa com a lista dos relacionados do Atlético sem o super-herói, sem o Hulk. Hulk, por assuntos pessoais, ficou fora dessa viagem. Então o Hulk está fora do jogo amanhã. O Atlético não quis entrar em mais detalhes com relação a esse assunto pessoal que tirou o Hulk do jogo. Pela nossa apuração aqui na chegada, foi algo de ontem para hoje mesmo. O Hulk estava no planejamento do jogo, mas comunicou a diretoria, foi liberado dessa viagem, mas nada que preocupe na sequência. Ele treinou normalmente e deve estar de volta na próxima partida, quando o Galo, terça-feira, daqui a uma semana, recebe o Caracas, da Venezuela, pela Copa Libertadores. Então, sem o Hulk, se não tiver nenhuma surpresa, é o Vargas, né? Vargas foi o substituto do Hulk na última vez em que o camisa 7 esteve fora, que foi justamente contra o Cuiabá. E naquele jogo deu certo, né? O Vargas foi muito bem, o Galo venceu o Cuiabá jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então, mais uma vez, sem o Hulk. O que deixa o torcedor um pouco mais tranquilo é que esse time não tem mais a Hulk dependência. Ele vem aí de um jejum de 9 jogos sem marcar, e o Atlético, fora o jogo contra o Peñarol, que perdeu na última vez que esteve em campo, vinha muito bem aí sob o comando do Gabriel Milito. A gente acompanhou a chegada do Atlético aqui no hotel e eu fiz o registro com o goleiro Everson. Goleiro Everson conosco na turma no bate-bola para falar sobre esse duelo. O Galo tem 2-0 no confronto. Foi o resultado do jogo de ida. E agora, Everson, qual que é a estratégia para esse jogo? Amanhã, administrar essa vantagem? O que você pensa para esse duelo contra o Sport na Arena Pernambuco? Sim, é um jogo duro. Temos uma vantagem, mas só vamos utilizar se preciso no final do jogo. Viemos aqui para fazer um grande jogo, buscar mais uma vitória, sabendo da dificuldade, sabendo do Sport que vem fazendo uma boa campanha, apesar da última derrota no Avaí na Série B, que eles acabaram jogando com 2 jogadores a menos. Sabemos que eles jogam a vida na competição, então respeitamos muito a equipe do Sport, mas viemos aqui para buscar uma vitória e consolidar a classificação. Foi bom aí esse fim de semana sem jogo, recarregar baterias e apagar, né, aquela primeira derrota que teve logo de cara. Ruim pelos acontecimentos no Rio Grande do Sul, ruim também pela primeira derrota com o Milito, mais de uma semana que a gente ficar sem jogo, você trabalhar. Também uma semana com derrota com certeza é pior, então não foi uma semana muito boa para você, pela lembrança por você ter tido a última derrota, mas muito proveitosa para trabalho, para que a gente possa melhorar. Eu acho que a gente viu vários erros que a gente teve contra a equipe do Peñarol, então pudemos assimilar, acertar para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e conquistar a classificação. Desculpa, o Everson, qual que é o tamanho? Não, é porque eu tô sem microfone. Qual que é o tamanho dessa vantagem do Atlético para vocês, jogadores, vir para cá com 2-0? Bom, Breno, primeiro a gente não joga com a vantagem. A gente sabe que a gente fez um bom primeiro jogo, mas são 2 jogos. Se a gente não adianta, a gente já passou por isso. Ano passado fez um bom jogo, no segundo jogo a gente não fez um bom jogo e acabou sendo eliminado com essa mesma vantagem que a gente tem hoje. Então aprendemos muito com aquilo, nos doeu muito, para que a gente possa vir aqui amanhã, fazer um grande jogo e consolidar a classificação, que é o mais importante, para que a gente possa seguir nesse grande ano que a gente vai ter pela frente. O torcedor fica perguntando, Everson, nesse período de treino aí, o que o Atlético mais trabalhou? Dá para poder falar, não? Não dá para poder falar. Dá para poder assumir para vocês que a gente ajustou uns detalhes que a gente poderia ajustar da última derrota e continuamos aprimorando o que a gente vem fazendo de bom nesses últimos 3 jogos com o Milito. São
12 jogos que a gente acabou não perdendo, com muitas vitórias. Então, tem muitas coisas positivas do que negativas, mas a negativa a gente tem que estar sempre procurando melhorar, ainda mais depois de uma derrota, que foi o último jogo que a gente teve. Tá aí, então, o goleiro Everson, sinal eletrônico, vai marcar 6h15 na Itatiaia. Eu chamo a atenção, quem tá na live da Itatiaia, para a lista dos relacionados do Atlético. A gente citava aqui a ausência do Hulk, por assuntos pessoais não viajou, e a outra ausência do Gemerson. Quem já acompanhava a Itatiaia ontem, já tinha essa informação de que o Gemerson está negociando com o Grêmio, e atenção, de ontem para hoje, as negociações, as conversas avançaram bastante, e aí o Atlético já não tinha colocado o Gemerson no primeiro jogo da Copa do Brasil. O torcedor vai se lembrar, ele não atuou contra o Sport. Essa conversa já estava acontecendo aí bem silenciosamente. Porque se ele entra em campo pelo Galo em qualquer jogo da Copa do Brasil, não pode atuar por outro clube na competição. Como o Gemerson já tem essa intenção de ir para o Grêmio em julho, ele não veio também para esse jogo. Então, relacionados do Atlético, além do goleiro Everson, tem Matheus Mendes e Gabriel Delfim para o gol. Para as laterais, Saravia e Arana, que são os titulares, e ainda o Mariano. Para a zaga, tem Bruno Fux, que vai ser confirmado do time. Aí tem Lemos, Rabelo e Rômulo. Pode pintar um desses aí, no lugar do Gemerson. No meio campo tem Batalha, Alan Franco, Zaratio e Scarpa. Possivelmente o meio campo titular. Mas tem ainda opções do Palácios, que ainda não estreou pelo Galo, o colombiano. Tem Alisson, Cadu, Isaac, Allan Kardec, além dos atacantes que devem ser os titulares, Paulinho e também o Vargas. É o Atlético chegando aqui para esse jogo, mais uma vez, o Milito com desfalques, com problemas para administrar, principalmente sem Hulk, né, Léo Figueiredo? Sem dúvida, Rezendão. Fica por aí que eu vou te chamar daqui a pouquinho, viu, Claudião? Agora eu quero dar um recado da Saudale. Das horas mais gostosas do programa, né? Futebol combina com emoção, com cerveja gelada e, claro, com churrasco. E a parte do churrasco é sempre com a Saudale. Mais de 230, é isso mesmo, mais de 230 produtos suínos perfeitos para reunir a sua família, a sua turma, inclusive para ver o seu time jogar. E não só produtos suínos, porque tem agora a tilápia da Saudale, que é uma maravilha. Saudale. Por 2 ou mais gols da diferença, para tentar a classificação, porque se vencer por um só, o Galo volta classificado. Exatamente, Álvaro. Edu Panzi, separei 2 perguntas aqui para você, Edu. Enquanto o Cláudio falava sobre as ausências do Hulk e do Gemerson, não preciso nem te perguntar que o Hulk faz falta, nós já sabemos, é pulo de 10. E que deve ser o Vargas mesmo que joga no lugar dele. Agora, o Gemerson não vai porque está em negociação com o Grêmio. E o Cláudio disse uma coisa importante. Na partida de ida contra o Sport, o Gemerson já ficou de fora. Ou seja, não é de agora então essa saída do Gemerson, não, Du? O Gemerson tem ficado de fora de algumas partidas, né? Eu não sei se especificamente contra o Sport na Copa do Brasil tenha sido pensado numa possível negociação ou se foi apenas uma opção do Milito que, para mim, as equipes que o Milito vê que vão atacar o Atlético, que tem esse risco, ele escala o Gemerson. A equipe que ele imagina que vai se defender mais, jogar mais fechado, ele escala outro zagueiro. Porque o Gemerson é um zagueiro mais agressivo, mais veloz, e contra equipes que incomodam mais o Atlético lá no sistema defensivo, o Gemerson tem jogado. Quando o Atlético vai ter mais posse, vai pressionar o adversário, e esse adversário vai se fechar muito, ele tem optado por outros zagueiros. Então fica essa dúvida, essa interrogação, se naquele jogo contra o Sport foi uma opção técnica, que eu acredito que tenha sido, ou se o Atlético já tinha em pensamento uma futura negociação. Talvez tenha sido um pouco das duas coisas, viu, Du? Concordo contigo. De quando ele quer propor o jogo, ele gosta dos caras que têm mais qualidade para sair jogando, e não é a grande qualidade do Gemerson. E talvez também o Gemerson já teria demonstrado interesse, ou o próprio Grêmio, né? A gente não sabe. Agora, outra coisa que eu pesquei aqui também, Du, na entrevista do Everson ao Cláudio Rezende, o Everson falou muitas vezes assim: trabalhamos para acertar os erros que cometemos contra o Peñarol. Quais foram os erros do Galo contra o Peñarol? Eu achei que o Atlético foi um pouco menos agressivo na frente, Léo. É um time que circulou muito a bola, não deu tanta velocidade à bola como deu em outras oportunidades.
e erros que não poderia ter cometido especificamente contra o Peñarol, que é uma equipe que aproveita muito bem a bola parada, e o Atlético fez faltas bobas. Eu falo o Atlético, mas as duas foram feitas pelo Igor Gomes, mas ele faz parte do clube. Claro. O Atlético pecou em pontos que o adversário era muito forte, e lá, ofensivamente, lá na frente, não jogou bem, foi um time sem tanta velocidade, sem tanta intensidade, que esse jogo específico do Milito pede. Então talvez tenha trabalhado mais isso, dado mais velocidade à bola. Acredito que o esporte não é tão fechadinho como foi o Peñarol, até porque não é característica desse esporte. Até aqui em Belo Horizonte a gente viu um esporte tentando jogar mais do que o próprio Peñarol jogou lá no Uruguai, mas o Sosso pode ter tirado lições dessa partida e até mudar um pouco a característica da equipe dele, pensando que se o Peñarol jogou daquela maneira e conseguiu o resultado que a gente precisa, por que não jogar de uma maneira semelhante para tentar tirar o Atlético da zona de conforto da equipe? Então, são algumas situações que podem acontecer nesse jogo em Recife, mas independentemente do time do esporte misto, reserva, titular, o Atlético é favorito, independentemente de estar ou não com o Hulk. Não vai estar, o Hulk não vai para o jogo. O Atlético ainda assim é muito forte. Volta com a turma do bate-bola e vamos voltar ao Recife com o Cláudio Rezende. Mais informações do Galo, Rezendão. Então, sem Hulk e Gemerson, vamos com a provável escalação do Atlético amanhã, que deve ter Everson no gol, Saravia na direita, aí a dupla de zaga, Bruno Fux e mais quem? Vai manter o Batalha por ali? Ou vai com o Batalha de volante, na ausência do Otávio, que está lesionado? Se for um zagueiro, tem 3 opções. Não podemos deixar nenhuma delas para trás, viu? Lemos, Rabelo ou até o garoto Rômulo. E na esquerda, o Arana. Meu campo, se for o Batalha com o Alan Franco, Zarate ou Scarpa, de volta, vem treinando normalmente, recuperado daquele problema no pé. E lá na frente, Paulinho, ao lado do Vargas, substituto do Hulk. Sobre o Alonso, nós apuramos que é mesmo o nome que o Atlético trabalha para substituir o Gemerson. Então, saindo o Gemerson para o Grêmio, negociação bastante avançada para a saída dele no meio do ano. E o Alonso está no final do Campeonato Russo, depois do jogo de sábado, que é a última rodada por lá. O Atlético vai intensificar conversas com o Krasnodar, que é o clube dele. Entre Galo e Alonso, pelo que a gente sabe, tá tudo certo. O jogador quer voltar ao Atlético, ao Brasil. E é o seguinte, Léo, amanhã devemos ter aqui o novo uniforme do Galo em campo, hein? O uniforme 2, temporada 2024. Apuração em conjunto com o nosso colega Henrique André, do nosso digital. Já tem matéria no site. O Atlético pode estrear amanhã o uniforme 2. Em parceria com a Adidas, o Atlético está preparando aí uma surpresa, né? Um anúncio do seu novo uniforme nas redes sociais antes do jogo, e já com os jogadores utilizando o uniforme 2, que será o uniforme de jogo amanhã aqui no Recife, até porque o Sport tem uma camisa também listrada, né? Como a do Galo. Não são as mesmas cores, mas é listrada, e o Atlético viria de branco para amanhã. Para eu fechar daqui, Léo, hoje a gente, na vinda para cá, a equipe da Itatiaia, nós encontramos com o presidente Sérgio Coelho, que veio mais cedo em relação ao Atlético, e eu conversava com ele. No fim de semana, ele teve, no sábado, o leilão da Assopoc, que é a associação que ele ajuda bastante, lá em Crucilândia, já há vários e vários anos, e ele recebeu o novo dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Teve lá o Pedro Lourenço nesse encontro com o presidente, eles são amigos de anos, e o Sérgio Coelho me disse, né, que a relação Supermercados BH com o Atlético, patrocínio, pode continuar. O Pedro Lourenço já deu também o ok aí para continuar, não teria problema, né? Uma empresa do dono da SAF do Cruzeiro. O Atlético tem contrato, mas é boa relação, é boa notícia, né, Léo? Que essa relação esteja estreita entre os dois clubes, que são rivais dentro de campo, mas o presidente Sérgio Coelho com o Pedro Lourenço se encontraram no fim de semana lá em Crucilândia, Léo. A gente sabe que muito torcedor torce o nariz para isso, mas a verdade precisa ser dita, né? Dentro do campo são e serão sempre muito rivais. Fora do campo, disputando reforços, disputando patrocínios, podem ser muito bem rivais, mas não precisam ser inimigos. Atlético e Cruzeiro já romperam esse tipo de banalidade, esse pensamento infantil há algum tempo, pelo menos eu quero crer disso. E agora, tendo pessoas com tanta gentileza e
e com tanto carinho com os próprios clubes e que entendem, porque um sabe o tamanho do outro. Qual é o clássico, gente? O super clássico. Quem é? É o Atlético e o Cruzeiro, é o Cruzeiro e o Atlético. Quando você fala do futebol mineiro, você fala do quê? Do Mineirão cheio, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. E o América, que sempre aí, né, vinha se metendo no meio deles. Mas um faz parte da vida do outro. É lógico que o Pedrinho BH vai querer sempre o melhor para o Cruzeiro e o Sérgio Coelho, o Rubens Meniz vão querer o melhor para o Atlético. Gente, mas não precisam ser inimigos. Durante muito tempo, a gente perdeu muito tempo, mas muito tempo, com declarações imbecis e que inclusive incitavam violência e comportamentos inadequados. É preciso que Atlético e Cruzeiro se respeitem. Se respeitem. Não é acabar com a rivalidade, não é acabar com a brincadeira, mas se respeitem. Então, eu vejo com ótimos olhos e que continue assim. Serão rivais eternos, mas fora do campo são duas entidades, são dois clubes de futebol que precisam conviver porque eles vivem do mesmo negócio. E o negócio de um impacta no negócio do outro. Porque, se o Galo tá bem e o Cruzeiro tá mal, é bom pro Galo ou vice-versa. Gente, aí é problema de cada um. Mas para o nosso clássico, para o futebol mineiro, eu sei que muito torcedor fica pé da vida comigo, mas eu penso isso. Os dois bem é muito melhor. Léo, o Atlético e Cruzeiro dentro de campo são rivais. Rivais históricos e serão rivais para sempre. Isso é que move o futebol. Mas fora de campo precisam ser parceiros, né? Atlético e Cruzeiro fora de campo parceiros são mais fortes. São mais fortes para tomar decisão, para peso em decisão, decisões externas na CBF, na Conmebol, eles precisam andar juntos, caminhar juntos. Direitos de TV. Exatamente. E hoje os gestores são torcedores, mas são adultos, né, cara? São adultos, são empresários, são homens de sucesso, são educados e são parceiros de outras épocas, de outros assuntos e que não porque compraram os clubes ou porque um é presidente de um, outro é dono do outro, viraram inimigos. Pelo contrário. Eu acredito que na cabeça hoje dos gestores do Atlético e do Cruzeiro passa muito isso. Rivalidade extrema dentro de campo, mas uma parceria que pode ser muito importante fora de campo e que traz muito mais peso. Fora de campo, Atlético e Cruzeiro são muito maiores e tem muito mais peso juntos do que cada um por si. Não tem a menor dúvida. E como foi citado pelo Cláudio sobre patrocínios, eu acho que inclusive é uma ótima maneira, porque se o Pedrinho Lourenço tem supermercados BH, tem empresa e patrocina o Atlético, porque o cliente dele nesse negócio não é só a torcida do Cruzeiro. Se o Rubens Menin tem empresas que atendem também a torcida do Cruzeiro, não tem nenhum problema. Um patrocínio do Banco Inter, ou a MRV é muito ligado ao Atlético, sei lá. Estou saindo até da minha alçada aqui, mas eu acho que essa relação é benéfica para o futebol mineiro. Eu sei que torcedor sempre leva, mas é isso, não pode. Gente, um puxa o outro para cima, tá? E se os clubes mineiros não se entendem, eles perdem mais força ainda contra o eixo, principalmente lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Falei aqui muito da rivalidade dos dois, ô Calazans, mas vou te colocar nesse meio aqui, porque do mesmo jeito que o Galo e o Cruzeiro precisam se entender, o América